Uma acusação comum aos cristãos é que só aceitam as coisas pela fé por falta de conhecimento e de argumentação. Muitas pessoas olham para os cristãos e os identificam essencialmente como pessoas fracas, que não conseguem lidar com as questões da vida. E, como não têm força própria, então recorrem a respostas mágicas da religião e, desse modo, fogem de dar alguma explicação. Bem, nada é mais longe da verdade, sobretudo para aqueles que se dão ao trabalho de ler a Bíblia com um bocadinho só, de vontade. E lendo, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, do Novo Testamento, verificamos que o nível argumentativo dele é altíssimo. Paulo, treinado simultaneamente em escolas de pensamento muito fortes do seu tempo, utiliza não somente técnicas de raciocínio da época, oriundas, por exemplo, dos rabis judaicos, como também da filosofia grega. E ele usa muitos argumentos para provar aos seus leitores aquilo que ele pretende ensinar ou defender. Na defesa da fé, por exemplo, sobre as obras da lei, mostrando que a salvação só pode vir pela fé, por algo que Deus dá e não através de algum esforço próprio, Paulo já tinha argumentado com os crentes da região da Galácia, falando sobre a morte de Jesus. Ele tinha dito, olha, se nós pudéssemos ser salvos pelas nossas obras, então a morte de Jesus era desnecessária. Depois ele usou o argumento da experiência prática e fez com que os gálatas pensassem na sua própria experiência. Eles tinham recebido o dom do Espírito Santo, tinham crescido e amadurecido na sua vida espiritual, eles tinham visto milagres e maravilhas e tinham vencido as tribulações, tudo isso pela fé e não pelo cumprimento de regras religiosas. E depois Paulo usou o exemplo de Abraão, pai da fé, pai dos que creem, justificado pela sua confiança em Deus e não pelas suas obras. Mas Paulo não parou aí, ele continuou. Eu quero que os irmãos abram e vejam mais alguns argumentos que ele usa. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15, foi onde paramos na semana passada. Gálatas 3, a partir de 15. E diz assim, irmãos: Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Não diz às sementes, como falando de muitas, mas como de uma só, e à sua semente, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tivesse sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma maneira. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que as promessas, pela fé em Jesus Cristo, fossem dadas aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Olhemos para este texto, irmãos, e para a riqueza que ele tem. Primeiro eu queria que os irmãos notassem que o versículo 15 começa com a expressão irmãos.
Se os irmãos estão a acompanhar esta sequência de leituras e de estudos em Gálatas, devem-se lembrar que Paulo já usou expressões um bocadinho mais duras com os Gálatas, não é? Ele repetiu 2 vezes seguida a expressão insensatos, ou seja, tolos, faltos de entendimento, incapazes de obedecer ao óbvio. Mas depois de que a sua emoção, não é? E ele está a narrar, e o escriba está a tentar acompanhar, mas parece que a emoção dele já passou um bocadinho, já está um bocadinho mais calmo, já está um bocadinho menos ansioso em mostrar aos Gálatas as suas falhas, e ele já está a recordar-se de que realmente é preciso haver um espírito de reconciliação. E ele volta a uma expressão mais familiar nas suas cartas, diz: irmãos, para recordar que afinal somos família. E ele então vai usar alguns argumentos mais para falar da superioridade da fé. Ele vai usar o exemplo do contrato, vai usar a superioridade do contrato e vai falar sobre a incapacidade da lei em salvar. Vejamos primeiro. Paulo lembra que um contrato, mesmo os contratos humanos, não pode ser alterado depois de ratificado. Um contrato feito e fechado não aceita modificações posteriores. Não podemos fazer um contrato e depois do contrato feito, mas eu tive aqui uma ideia. Não, espera aí, amigo, como é que é? Assinamos hoje, mas nós assinamos o contrato. Você agora não pode vir aqui com mudanças. Foi feito, foi estabelecido. Ponto final, parágrafo. Ora, o contrato, a aliança, fora feito com Abraão. E a lei só viera séculos depois. Paulo cita aqui 430 anos. E alguns irmãos podem fazer as contas e dizer: mas Abraão viveu antes dos mais de 430 anos antes da vinda da lei. É verdade, irmãos. Provavelmente Paulo está citando as renovações ou a repetição do contrato que o Senhor fez com Isaac e depois com Jacó. Até que finalmente Jacó foi para o Egito. E mesmo quando Jacó estava de caminho para o Egito, o Senhor renovou o contrato com ele e disse: olha, aquilo que eu disse está de pé e não falha. E desse momento, da última, digamos, confirmação do contrato, até a saída do povo do Egito, dá mais ou menos 430 anos. E é na altura que o povo sai do Egito e vai para o deserto e para no Monte Sinai que recebe a lei. Ou seja, havia um intervalo muito grande entre uma coisa e outra. A promessa era muito anterior. A confirmação da promessa feita a Isaac e a Jacó, muito anterior. Ela fora dada a Abraão para se cumprir no seu descendente. Curioso, Paulo aqui usa o seu conhecimento do hebraico, afinal ele era judeu, e ele diz: lá no original, a palavra é singular. A promessa não era propriamente a semente no sentido plural para todos os judeus, era dada em uma pessoa, em uma semente, porque a promessa estava se referindo ao dia em que viria aquele que cumpriria a promessa original feita a Abraão, que dizia que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ora, o povo de Israel não foi bênção para todas as famílias da terra. Guardou a bênção só para si. Parece que ficaram com medo de partilhar, não é? Fizeram como alguns lugares do nosso país, puseram uma gavetinha debaixo da mesa e quando tocaram à campainha, esconderam a bênção e não deixaram mais ninguém usá-la. Mas em Jesus, a bênção se estendeu a todas as famílias da terra, porque ele era aquela semente de que a promessa falava. Mas o segundo argumento que ele usa é o contrato ou a promessa dado a Abraão, claramente superior à lei que vinha depois. Na entrega da aliança, Deus dera a promessa diretamente a Abraão. Foi 1 a 1, Deus e Abraão. Foi uma promessa unilateral. Deus fez a promessa por si mesmo. E não havia ninguém superior sobre quem fazer a promessa. Às vezes nós prometemos sobre alguém superior a nós, não é? Eu prometo pela minha mãezinha. Eu prometo pelo meu paizinho. Eu prometo por não sei o quê. Mas Deus não tinha nada superior para usar. Portanto, Ele promete por Ele mesmo. Porque Ele é o que há de mais alto. Era uma promessa eterna. Porque o Senhor garantiu que a bênção não tinha limite de tempo e de espaço. Era uma promessa incondicional. O Senhor deu a promessa a Abraão sem colocar exigências ou limitações. Simplesmente disse a Abraão que assim seria. E Abraão, a única coisa que pôde fazer foi dizer: obrigado, Senhor. E creu.
confiou na promessa do Senhor. Já a lei fora dada por intermediários. Lembram-se, irmãos, Deus quis dar a lei diretamente, mas o povo não quis receber. E o povo disse o quê? Moisés, vais tu lá no monte, tu ouves e depois contas. Agora eu pergunto ao irmão, se o irmão quiser receber alguma informação, prefere receber direto da fonte ou depois de 2 ou 3 intermediários? A gente prefere ouvir direto, não é? Porque a gente já sabe que qualquer intermediário pode alterar um bocadinho. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Não é que Moisés não fosse fiel, mas a lei não veio direto, veio por Moisés. E ele cita aqui os anjos, porque é assim, irmãos, no tempo de Paulo, os rabis judaicos ensinavam que a lei era tão especial e o contato com Deus era tão sério que Moisés recebeu através dos anjos. Ou seja, Deus teria dado aos anjos, os anjos teriam dado a Moisés e Moisés foi dar ao povo. Ele diz, perceberam porque é que a promessa é superior? A promessa é feita diretamente, sem outros medianeiros. Deus para Abraão e não através de vários outros elos até chegar finalmente ao povo. Esta questão dos intermediários suscitava ainda uma outra prova. Porque é assim, irmãos, uma lei, uma vez estabelecida, cria um acordo entre 2 lados, quem estabelece a lei e quem deve cumpri-la. E se a lei for quebrada, o acordo cai. Quebrou a lei, já não está em vigor. Falhou, apenas existe a pena. Mas a promessa depende de um só. Era uma promessa incondicional, feita pelo Senhor, e só dependia dele. A lei dependia de todo o povo que tinha recebido, e bastava um falhar, e o povo estava em falha. Mas a promessa só dependia de Deus, e Deus é fiel, não falha. Logo, novamente, a promessa era superior. Em terceiro lugar, irmãos, ele mostra que a lei era inferior pela sua incapacidade de salvar. A lei não serve para ilibar ninguém, irmãos. Ela só serve para punir. O alvo da lei é mostrar o erro, é evidenciar a falha, é deixar clara e especificar a punição ou o castigo. Mas a lei só serve para isso, ela não serve para mais nada. Ela não tem condições de salvar, de justificar, de melhorar, de livrar. Nenhuma lei, por melhor que seja, contribuiu para a melhoria da qualidade da sociedade em lugar nenhum. Ela apenas serve para mostrar as coisas que estão erradas e como puni-las. Ela não foi dada para a salvação. Apesar de tudo aquilo que a lei falava, era óbvia a necessidade da graça. Logo depois de todos os argumentos que Paulo usa, era natural que os crentes da Galácia então perguntassem a Paulo o seguinte: então para que é que veio a lei? Não servia para nada. Qual era a utilidade da lei? Se a graça é tão superior, se a promessa é tão superior, então para que é que Deus deu a lei? Não havia interesse nenhum, só veio complicar a coisa. E Paulo então vai explicar. Para que é que a lei servia, irmãos? Primeiro, a lei servia para mostrar e definir o pecado, convencer o homem da sua malignidade e da necessidade de justificação. Se não houvesse lei, irmãos, a condenação nunca seria clara. Porque quando não há lei, cada um julga da sua própria maneira. Um acha que está errado e o outro acha que está certo. Um acha que roubar não pode ser e o outro diz: não, isto não foi um roubo, isto foi uma vantagem. Eu tirei foi partido. Eu tenho lá a culpa dele ser fraco e eu ser forte. Eu tirei, ponto final, parágrafo. Cada um defende o seu. Mas a lei normatiza o erro. A lei mostra-nos aquilo que está errado. A lei evidencia a falha. A lei põe todos em pé de igualdade no que diz respeito aos erros. Cancela as diferenças. Todos diante dela percebem a sua fraqueza, a sua falta, a sua necessidade de salvação. A lei é como uma espécie de espelho. Alguém pode nos dizer: olha, a sua cara está suja. E nós podemos acreditar ou não na pessoa. Mas quando chegamos à frente do espelho, o espelho evidencia: oh, minha cara está suja. Mas o espelho limpa. Já tentou usar o espelho lá de casa para limpar a cara? Se calhar não é uma boa ideia, não é? A não ser que você tenha o telefone por perto e consiga chamar o 112 rapidamente. Porque o espelho não foi feito para isso, ele só foi feito para mostrar. Paulo usa uma figura, ele diz que a lei era uma espécie de carcereira. Ela prende a toda a gente e coloca-nos todos juntos, encerrados, por causa do nosso erro.
Mas a lei, dada a Moisés, tinha o seu propósito. Ela foi dada para reger a vida da comunidade, mas ela não regulava a salvação. Ela servia para inibir o mal. Ela servia para tentar evitar a desintegração da sociedade. Ela foi dada para ajudar a que o povo pudesse aprender a viver junto, mas ela não salvava. Ela ajudava o homem a considerar o seu erro, mas não ajudava a andar correto com Deus. A lei podia tocar a mente do homem e mostrar na sua mente: isto é certo, isto é errado. Mas a lei não mudava o coração, que é a fonte do pecado. E por isso ela não resolvia o problema. A lei servia, segundo Paulo, para levar a promessa. Pela lei nós percebíamos a justiça de Deus e a necessidade da punição. Pela lei percebíamos que o castigo tinha que ser dado, que o homem era justamente condenado. Logo, a lei não era contrária à promessa, mas ela mostrava a necessidade da promessa. Já que estamos condenados, já que a lei nos mostrou o nosso erro, e já que ela não nos resolve o problema, porque ela não tira a nossa falha, então precisamos de algo que tire. E o homem assim caminhava para a promessa que Deus tinha feito, para a graça que Deus tinha oferecido. Nenhum esforço poderia ser feito, nenhum trabalho, nenhum sacrifício, nenhum ritual seria suficiente para purificar o homem. Mas quando o homem percebia o seu pecado através da lei, ele percebia que precisava de um Salvador. A função final da lei era levar a Jesus. E Paulo usa então outra parábola ou figura muito interessante. Ele diz aqui a certa altura que a lei funcionou como aio. Eu não sei como está na sua versão, talvez haja traduções diferentes. Paulo está usando uma figura que era conhecida no seu tempo, é a figura do paidagogos. Era um escravo, normalmente era um escravo respeitado dentro da casa. Regra geral era um escravo já mais idoso, ancião, um homem de confiança, a quem o pai entregava a criança, o filho, com o objetivo de que este homem andasse com esta criança por todo o lado e, sobretudo, a levasse em segurança até à escola e depois a trouxesse em segurança para casa. Este aio, este escravo, esta pessoa que ficava de tomar conta da criança, lidava com disciplina. Por vezes podia até ser duro, porque o pai lhe tinha dado esta autorização. Se for preciso corrigir o miúdo, olha, chega-lhe, porque ele precisa de orientação. Mas o alvo deste escravo, deste aio, não era ensinar a criança. Nem o seu alvo era educá-la propriamente dita, mas levá-la onde ela pudesse receber a educação e acompanhá-la enquanto ela precisasse. O aio servia para ajudar a criança a não se desviar no caminho, porque senão se calhar parava para brincar e nunca chegava à escola em tempo. Servia para proteger a criança contra outros miúdos, se calhar maiores ou mais fortes, que podiam bater nela. E desta maneira ajudar esta criança a chegar em segurança ao seu objetivo. Mas era este o único alvo. A única função deste escravo era pegar pela mão e levar até ali. Chegou lá, entregou, acabou a minha função. Paulo diz: a lei era como o nosso aio. Ela por si não podia resolver a nossa situação, mas ela podia nos acompanhar. Ajudar-nos a não nos desviarmos do caminho. Ajudar-nos a não nos deixarmos influenciar por más influências. Ajudar o povo de Israel a não permitir que a influência dos povos pagãos à sua volta desviasse o povo de Deus. Mas a lei só podia cumprir esta função. Era levar o povo até à chegada da salvação de Deus. Até o dia em que o Messias pudesse chegar. E quando Cristo chegou, então nós não precisávamos mais do aio. Quando a criança cresceu, tornou-se adulto, agora é um herdeiro com todos os direitos dentro de casa, agora é um adulto reconhecido por todos, e na cultura em que Paulo vivia e para os povos a quem ele escreveu, os gregos e os romanos, havia rituais muito elaborados para a mudança de idade. Quando o miúdo chegava à idade de ser reconhecido como adulto, ele mudava inclusive a roupa que usava. E a sua roupa passava a ter uma marca distinta de que ele era adulto. E nesta altura ele não precisava mais do aio. Dispensava a presença daquele escravo. E é isto que Paulo está dizendo aos crentes da Galácia. Houve um tempo que vocês podiam ter precisado, mas agora vocês já chegaram ao estatuto de filhos. Vocês já chegaram à posição importante que precisavam ter.
Vocês já foram aceitos na família, já são herdeiros porque estão ainda preocupados em ficar buscando a lei. No Senhor, nós temos a liberdade que só o Filho tem. E esta liberdade era universal, dada tanto a judeus quanto a gentios. Paulo cita neste texto o batismo como rito de iniciação. Lembrar, irmãos, que o batismo não foi inventado por Jesus, era algo que já existia em muitas religiões, existia no judaísmo como rito de purificação. Jesus não o usa muito como rito de purificação propriamente dito. O batismo é integrado no cristianismo como rito de introdução, para alguém entrar na comunidade. E ele diz, vocês já fizeram esta passagem, foram reconhecidos pela comunidade, entraram a fazer parte da igreja e agora em Cristo. E no tocante à salvação, este texto está a falar sobre salvação, não está a falar sobre mais nada. No tocante à salvação, Paulo diz, em Cristo, todos estão ao mesmo nível. Não há judeu nem grego, servo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo. Fica evidente, irmãos, pela argumentação lógica de Paulo, o valor da lei, a importância da palavra de Deus. Palavra que foi-nos dada para nos guiar. Nos guiar aonde? Nos guiar ao Senhor. Nos fazer chegar àquilo que o Senhor quer que nós cheguemos. Ela foi-nos dada para nos ajudar a perceber as nossas limitações. O quanto nós precisamos dele. O quanto nós precisamos que esta palavra, revelada para nós, ela se torne parte daquilo que nós somos. Eu pensava, irmãos, esta semana sobre a importância de nós usarmos a palavra e nós absorvermos a palavra. Permitam-me uma ilustração médica, mas faz parte do defeito de profissão. Os irmãos hoje almoçaram, não foi? Foi? E comeram o quê? Não precisam responder, só pensar. Talvez o irmão comeu peixe, carne, batata, arroz, massa. Eu não sei a quantas horas comeu, mas se já faz mais de 3 ou 4 horas, eu queria lhe dizer uma coisa. Aquilo que você comeu já passou a ser você. Já pensou nisso? Vamos imaginar que você comeu batata ao almoço. Quando você comeu, era batata. Mas ao entrar no seu organismo, ela foi sendo digerida e a certa altura ela passou a ser integrada dentro daquilo que são as suas células. Não é mais batata, agora é João, é Abigail, não é mais batata, agora é Zé, é Ana, não é mais batata. A palavra que foi dada, irmãos, de alguma maneira é para ser usada da mesma maneira. Os irmãos já repararam na palavra do Senhor quantas vezes o Senhor deu ordem aos seus profetas de que comessem a palavra? Olha, foi dito a Jeremias, foi dito a Ezequiel, foi dito a Daniel, foi dito a João. O Senhor deu a palavra em rolo e disse literalmente, come! Irmãos, a palavra é para entrar, mas a partir de certa altura ela não vai ser só a palavra que nos foi dada, mas passar a ser nós. Porque aí nós vamos estar a viver aquilo que é a palavra. Aí ela passou a ser tão parte de nós, que cumpri-la não é uma dificuldade, mas é uma alegria e uma satisfação. A palavra assim, dada pelo Senhor, guia, nos leva à vida que Deus tem para nós. Vamos então agradecer ao Senhor pela palavra. Vamos agradecer pela função que ela tem, pelo alvo e pelo seu objetivo. E mais importante de tudo, vamos usá-la para ser a bênção que o Senhor quer que ela seja nas nossas vidas. Amém?